Olá, estamos começando o primeiro capítulo do nosso podcast DNA SF, Deus não abandonou seus filhos. Confesso que esse ainda não é o nome, estamos procurando. Se você sentir no coração algum nome, bota nos comentários que a gente vai ler e quem sabe o seu insight não vai batizar o nosso podcast. Eu sou Daniel Tocco, apresentador e também voluntário. Eu fiz questão de estar com essa roupa. Que roupa de apresentador? Eu estou de bota e estou de colete, porque é assim que a gente está todos os dias. E esse estúdio ele é dentro do nosso CD, Centro de Distribuição de Novo Hamburgo. Então vocês vão ver em volta da gente as pessoas trabalhando de verdade, fazendo entregas de doações, carreta passando, carregando doações, enfim. Vocês vão ver que o movimento vai estar intenso, porque a gente está inserido dentro do nosso movimento de verdade, no coração do movimento. E hoje, para começar, não poderia ser outra pessoa aqui que não Márcio Martins. Uma honra estar aqui com você. Também. Você é empresário, mas como eu posso te apresentar dentro do movimento? Para mim, para nós aqui, você está liderando o movimento aqui no Rio Grande do Sul. Seria esse, você iniciou esse mover aqui no Sul, você sentiu que era hora de agir, não tinha o que fazer, você falou, cara, vamos começar o movimento. Como é que foi? Foi o toque do Altíssimo, né? Então, o Márcio Martins é empresário daqui, nesse momento, a serviço do reino, e que tocou nos nossos corações de dar continuidade, fazer isso e ajudar nossos irmãos. Então, poderia dizer que seria Márcio Martins, o Filho de Deus, empenhado na missão que ele colocou. Perfeito. O Filho de Deus, que é empresário hoje no setor de comunicações, né? Isso, telecomunicações. Uhum. E aí, agora você também está usando seu know-how, a sua empresa para a gente poder ter essa transmissão, para a gente poder ter a internet que possa nutrir as informações para receber com agilidade essas doações do Brasil todo, é isso? Isso. Muita coisa a gente já tinha em casa e temos bom parte do efetivo da empresa também trabalhando para promover isso aqui tudo. Então, está todo mundo a serviço do reino. Família, os funcionários da companhia estão aí, estamos junto. Isso aqui é um fato, é um testemunho aqui que, ó, a gente vê a esposa do Márcio na cozinha, a filha dele lá na comunicação, a família está totalmente integrada aqui, os funcionários da sua empresa, você colocou a sua vida nesse projeto, assim, que é um projeto que não envolve empresariado, monetização, e sim um socorro à sua região, e você falou assim, minha vida é para isso. Foi mais ou menos isso? Foi isso. Eu fui tocado lá no primeiro sábado, né, que a gente fez o primeiro resgate, fomos com um barco e uma caminhonete, resgatamos 47 pessoas na água, eu, meu filho e meu motorista, e mais umas pessoas que estavam ajudando. E foi nessa madrugada que eu tive um estalo, assim, né, que Deus me tocou, vai e faz. De lá para cá eu não consegui programar nada, só fui abrindo. Tudo que ele manda fazer, estou abrindo e fazendo, né? Foi tudo muito natural. Natural. Foi acontecendo sem nenhuma plano, né? Nenhum plano. O plano era divino. Sim. Então você, assim que aconteceu, né? Aconteceram as enchentes, você já foi para o barco, você já fez como é que foi esse início de resgate, ver as pessoas precisando, ter que escolher a última a entrar e ter que falar, não, a gente vai voltar. Conta como é que foi, assim, que eu cheguei um pouco depois desse período, num segundo momento, e eu ouvi relatos, mas eu queria ouvir de você como é que foi esse dia, primeiro, segundo dia, assim. Foi... nós éramos acostumados com enchente em algumas regiões aqui, naturais, a cada ano, a cada 2 anos, que pegavam o interior, São Sebastião do Caí. Então, na sexta-feira, a gente até entendeu que seria só isso, né? E aí, no sábado, que o pessoal começou a comentar, São Leopoldo da Campina, está debaixo da água, está assim, assim, assim. E aí, como fomos tocados em fazer isso, e a chegada lá, né, foi interessante, porque a PRF tinha bloqueado tudo, e aí eles nos viram com o barco, e a gente recebeu um apoio deles, inclusive, né, de um patrulheiro junto para vir. E a gente foi até o início da Campina, ali, logo depois da PRF, e colocamos... Campina já é São Leopoldo. Já é São Leopoldo, né? E colocamos a caminhonete e o barco, porque o barco é um pouco mais fundo, é um barco de pesca que a gente tem, que o meu motorista tem. E a gente entrou mais fundo com a caminhonete, com tudo lá no meio, para poder soltar o barco. E ali começou a funcionar o resgate, né? Tinha lugares que
a gente não conseguia entrar sozinho, tinha que entrar com mais barcos, porque tinha muita gente e colocaria em risco até a operação que estava acontecendo, daqui a pouco virar o barco, coisas assim. Então, a gente teve que ter uma série de cuidados, mas uma das cenas interessantes foi o resgate de uma criança em específico que o pai e a mãe eram separados, mas a mãe estava no apartamento com a criança, e aí eu não sei se ela não estava próximo da criança ou coisa assim, e o pai veio de fora, né, e a gente levou ele até lá para resgatar essa criança que estava lá. E aí foi um momento muito emocionante. Nossa. Porque foi resgatada a criança e meu filho se emocionou muito também, ele também foi tocado, deu um desperte na vida dele, meu motorista, porque a gente pôde ver, né, o quanto nós seres humanos, né, somos todos iguais e nesse momento não existe classe, não existe nada, tem que se abraçar todo mundo e vir. E te confesso que, movido pelo Espírito de Deus, a gente estava preparado emocionalmente para isso, porque a gente não se deixou no dia se abater com isso, né? Porque era uma cena de guerra, de desespero, ter pessoas tentando entrar no barco, pessoas gritando, vem para cá, vem para cá. Teve relatos de pessoa que daí para salvar a sua família chegavam nos botes e dizia assim, botava até uma faca ou alguma coisa, não, tu vai lá para resgatar minha família na marra, entendeu? Porque a gente entende que não era uma bandidagem nem nada, a gente entende que era um desespero de um pai de família que precisava, entendeu? E a quantidade de barcos não estava sendo suficiente, então foi uma experiência para mim, assim, para Deus dizendo para mim, ó, não importa nada, entendeu? O que eu quero mover e fazer, eu faço a hora que eu quero. São todos meus filhos, então ninguém está excluído disso. Uhum. Então eu pude, no final do dia, daí me emocionando muito, né? Depois de ter realizado isso. E aí Deus logo falou comigo, diz, fica em paz porque teu trabalho é maior, não terminou, tu está pronto para isso. Uhum. E aí o Pablo ligou, São Paulo ligaram e tal. Mas eu queria saber como foi a conexão. Ele entrou em contato com você, sabendo que você morava na região? Sim. Como é que foi essa troca, assim? Sim, foi... ele começou a postar algumas coisas referentes ao Sul, né, e que também acabaram sabendo na noite. E aí eles começaram a me contatar de madrugada. Teve uma hora que eu estava dormindo, não conseguia atender, mas logo às 4 da manhã consegui retornar, né, para eles. E aí, a gente quer organizar um centro de distribuição para mandar alimentos e tal, né? E ele estava vindo para cá, inclusive, no domingo. Aí não conseguiu o teto por causa que fechou toda a base aérea aqui, né? Ele conseguiu o teto na segunda só para chegar. E aí, oficialmente, então, antes disso a gente arrumou o CD, preparou tudo, né? A distribuição já começou a receber a carreta deles já no sábado de madrugada, já chegou mesmo. Entendeu? A primeira carga que saiu de lá. E a gente não tem muitos detalhes da conexão. Ele chegou aqui, a gente arrumou um pouso aqui na Brigada Militar para ele, e aí peguei ele de carro lá, e eu estava o Marcos Paulo junto, e a gente veio olhar aqui o CD, então ele conseguiu ver como estava funcionando, e a gente oficializou ali, né? Depois ele saiu, foi para trabalhar lá em Canoas, na base, onde Águas Claras, que era o único aeroporto que estava funcionando para receber. E começou a trabalhar em operação de resgates lá, né? E aí na terça-feira, o dia seguinte, ele veio aqui espontaneamente e disse, eu vou fazer uma palestra aí, entendeu? Na frente. E aí a gente com nada, não tem como se preparar para isso, né? Então o único palco que a gente conseguiu foi uma empilhadeira do nosso amigo aí que montou o palco, e ele veio e fez a palestra para as pessoas, né? Comoveu todo mundo para o movimento, e isso foi uma faísca, entendeu? Que fez dar certo, e uma quantidade de voluntários e doações que começou a vir foi com essa faísca dele. E é uma faísca que virou uma chama acesa enorme que está até hoje. Até hoje. Nós estávamos em outro centro de distribuição, que é 3 vezes talvez menor que esse. E como é que foi o crescimento do movimento? Assim, chegou um ponto que lá não tinha mais como receber tanta... o Brasil
tem sido generoso, né? Você está me falando que já tem números oficiais de carretas que chegaram. Como 144 carretas. 144 a gente carretas. administrou aqui no CD. Em quantos dias isso? Do dia 6, 5, 6 até o dia 20. Até o dia 20 esse fechamento. Eu não tenho atualizado esses outros dias de agora, que passaram já. Então, do dia 6 ao dia 20 foram 144 carretas. Muita coisa. E ao mesmo tempo, vê se você concorda. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele falou, aqui não é isso aqui, esse movimento que está acontecendo no sul, essa tragédia, não é um tiro de 100 metros. Ele foi uma maratona. E foi, às vezes, a gente recebe muita coisa de comida e de água, e aquilo é só aquela parada, aquela pausa do corredor que pega uma aguinha para correr, porque a maratona ainda é muito longa. Então, as pessoas em tragédias normais, elas doam, e aí rápido já temos o suficiente para virar a chave. Aqui, as doações elas têm que se manter constantes por alguns meses. Você vê assim também? Sim, é a continuidade, né? Então, a gente entende que a chama ela só se apaga o dia que todo mundo estiver nas suas casas, que estiver reestabelecido esse primeiro movimento. Posterior a isso, a gente também sente no coração que vai continuar em outras frentes. Mas, enquanto, é a mensagem, né? Enquanto o Rio Grande do Sul não se recuperar, né? E essa é uma mensagem do Pablo, inclusive, a gente não vai parar. A gente tem que continuar sendo, através deles e os empresários de lá, empresários daqui, entendeu? Ser esse canal para a reconstrução de tudo. Então, eu estimo que esse ano a gente continue trabalhando com foco nisso. E como é que você enxerga o movimento do NASF? O berço dele é o Rio Grande do Sul, e independente para onde o movimento precisar atuar pelo Brasil, pelo mundo, o berço sempre será aqui, né? Aqui se iniciou essa chama. Mas você vê a atuação do movimento em outras coisas que porventura possa acontecer, em outros desastres ou enchentes ou ajudas humanitárias? Você acha que é um movimento que veio para existir a longo prazo, assim, não é uma coisa pontual aqui para o Sul? Com certeza, né? O movimento Deus não abandonou seus filhos, ele é um tema que nós até falávamos antes, né? Que mesmo na morte, mesmo em qualquer lugar, Deus não abandona os seus filhos, né? Então, o movimento ele é isso, é poder despertar no coração de cada empresário, né? A vontade e a disponibilidade de poder fazer alguma coisa, entendeu? Então, a gente não intitula aqui, a gente não tem acesso a político e nada, justamente por isso. A gente quer que aquele empresário ou aquela pessoa que quer fazer a parte dela, seja com 2 horas de trabalho e seja com uma dedicação de poder... Uma mãe que faz um tricô em casa e faz um blusão e manda, né, a gente quer atingir essas pessoas e dar a oportunidade para elas de realmente servir o outro, que é a forma de expressar Deus olhando através do outro, é a sua imagem. Então, eu digo que esse movimento ele começa a ficar aculturado, né, a forma dele trabalhar. Ele não é um movimento trancado por regras, né? Mas o principal motivador é a ajuda e o que eu posso fazer pelo próximo, a começar inclusive na sua sociedade, seu vizinho, né? Coisas assim, o que o movimento traz. Sim. Entendeu? E o movimento tem várias fases. No início, as pessoas no desespero, precisando das coisas, fazendo filas na porta do nosso primeiro CD, e a gente tendo que organizar tudo isso em meio a uma organização interna para poder entender a demanda das pessoas. Como é que foi esse caos inicial, apagar um incêndio com pessoas, às vezes, exaltadas, vindo aqui pedindo... Como é que foi essa organização, assim, para o movimento crescer, independente desse caos que estava, né, inerente aqui no Rio de Janeiro? Sim. No Rio Grande do Sul, eu moro no Rio de Janeiro, tá, gente? Eu estou com os rios trocados aqui na mente, mas diga. Como eu digo, né, Deus prepara, né, nos prepara a vida inteira para uma batalha ou uma missão em algum momento, né? Eu, por ter várias empresas, ter vendido várias empresas, eu consegui ter não vou falar um estômago muito popular, mas uma habilidade de lidar com pessoas em crise, gestão de crise mesmo, né? De não tomar partido, entender cada coisa que precisa. O cara que está desesperado não é porque ele quer uma confusão, é porque ele realmente
precisa, ou como eu falei do barco, tem a família que está perdendo, cada um está tentando defender, né, a sua base de família. E administrar isso com quem está trabalhando e juntar o time todo para que eles entendam isso, confesso que não é uma tarefa fácil, mas ela tem sido efetiva a cada dia. Eu vejo melhorando em cada um deles todo dia. Inicialmente, realmente, foi um Deus nos acuda, né? A gente abriu um centro de distribuição para ONGs, né? Abrimos mais 9 CDs, posteriormente a isso, e atendíamos pessoa física ainda na porta. Então, as pessoas iam lá. Então, tinha a distribuição de 1.000 cestas dia lá. E foi o estágio inicial, né? Foi o que a gente deu para iniciar. Pagar aquele incêndio que dava Pagar ali em volta. Isso. E são 10 CDs, é isso? Isso. Quais são os locais, sabe de cabeça? Sei. Só para o pessoal saber onde pode também se informar. Novo Hamburgo é o primeiro. Novo Hamburgo, a gente tem mais um CD dentro de Novo Hamburgo mesmo, né, que atende, tá mais próximo de onde está a enchente, né? A gente tem uma Estância Velha, né? Se tu olhar, Estância Velha é uma cidade que não foi atingida, mas é uma cidade onde as famílias com 3 pessoas estão recebendo 7 ou 10 em casa que são desabrigados da enchente. A gente tem que enxergar. Tudo a gente tem que enxergar, entendeu? Porque olhar assim, tá, mas por que eu tenho CD em Estância Velha? Né? Se tu olhar a Estância Velha, cresceu, acho que em 20% por 25% da população a mais nesse momento que pessoas que estão morando na casa de amigo, conhecido, estão desabrigados. Entendi. E serve para nós, como a região é próxima, né, como um pulmão, entendeu? De muita carga aqui, coloca lá para poder distribuir aqui. Montamos em Taquara, né, um centro que foi muito legal, já estavam mais organizados, por ser uma cidade do interior. Já distribuiu bastante coisa, já tinha contato com ONGs e tudo para pegar as 3 cidades ali, Taquara, Três Coroas e Igrejinha. Montamos um CD em São Sebastião do Caí para atender o Vale do Caí. Então, todas as cidades pequenas do Vale do Caí, a gente estrategicamente colocamos em São Sebastião do Caí, com alguém que a gente tinha conhecimento, que já tinha um pouco de experiência com distribuição, né, para atender todas as igrejas e ONGs a partir de lá. E fomos subindo, né? No Vale do Taquari montamos uma também. Lá foi muito atingida, tem cidade que muito foi atingida, devastada totalmente. Totalmente, né? A gente fez um voo, assim, deu para ver que realmente bairros que não atendem, né? Uau. E aí montamos um CD em Santa Cruz também e um outro aqui em Sapucaia. Lajeado. Né? Realmente para atender, né, o pessoal já que foi atingido lá. Então a gente temos 10 CDs montados. Uma grande teia que ela vai... Uma teia que ela vai. A gente tenta administrar talvez as carretas que vão direto, né, para lá. Mas como a gente não tem um romaneio do que está vindo internamente, tem que abrir o caminhão literalmente e olhar. Falando nisso, caminhão passando aqui no fundo, aí, enquanto isso. O pessoal isso aí é um centro de distribuição, lá de Sapucaia que está buscando. E a gente acabou administrando aqui para não se perder no meio disso, né? Não correr o risco de alguém roubar uma carreta ou coisa assim. Então, foi a segunda parte da estratégia que a gente trabalhou. Então, apostamos, como a gente já centralizou os CDs, já centralizou as ONGs todas e igrejas que vão retirar com os CDs e com nós aqui também, a gente viu que agora seria necessário nós pararmos com o atendimento pessoa física aqui e se centrar nesses pontos, abastecer eles, que eles estão mais próximos do que está desabrigado. Né? Entregar na ponta mesmo, né? Eu ia falar cliente final, veio a questão. Desculpa. Essa é a coisa. Eu queria até perguntar, porque o Pablo fala muito isso. Ele fala, a gente parou muitas operações das nossas empresas, a gente diminuiu muito nossos ganhos financeiros, mas em prol disso, você também está nesse movimento. Você está disponibilizando sua hora, sua energia, sua família, seus funcionários. Nesse momento... é a única coisa que faz sentido, não tem como pensar em expandir negócio. Como que que fica esse turbilhão do seu instinto empresário e do seu instinto humanitário se conversando aí dentro? Eu acho não tenho certeza, né? Nesse momento ele se fundiu os dois, tá? E aí eu estou usando toda a minha expertise de empresa e negócios para isso aqui. A gente tem programado para ter uma fundação agora, entendeu? Para poder, de forma legal e transparente,
acarear recursos e coisas e ter certeza que vai ser bem distribuído. Então, eu me sinto feliz, né, por estar usando toda a minha expertise para organizar isso, que é 100% humanitário, né, para servir o próximo. Então, parece que uma chave virou dentro de mim e agora vai ser isso. As empresas são consequência, tem administradores, tudo que trabalham no grupo e elas têm que funcionar dessa forma. Muito bom. Você fundiu tudo no mesmo... Porque quando você tem um propósito, seu negócio está prosperando e acontece uma situação dessa, não tem como você não deixar de fazer o que você está fazendo. Sim. Não nesse nível, que está chegando no nível estratosférico aqui. A gente está num espaço enorme. A gente já tem os vídeos no Movimento. Você pode acessar no Instagram, Movimento DNASF. Tem os vídeos lá. O arroba é Márcio.voa. Voa. Isso, certo? E aí vocês podem ver também que tem alguns outros vídeos além do Movimento que o Márcio tem postado, em parceria comigo, com a Dani Duff. A gente tem feito uns conteúdos bem legais com captação do pessoal aqui que está trabalhando muito, né? Nossa, todo mundo está se doando demais, né? Todo mundo tá fazendo muito, mas eu quero saber dos próximos passos, porque, como a gente disse, a crise inicial, ela passou, mas tem a reconstrução dos lares. E tem uma segunda fase de doação que ainda nem começou a chegar, que são fogões, geladeiras, armários. Eu já ouvi falar alguma ideia com pallet, eu já vi, a gente está caminhando aqui, a gente vai ouvindo, porque as pessoas vão pensando em soluções, né? Sim. O que a gente tem para esse momento de reconstrução das casas do povo gaúcho? A gente tem uma linha que starta hoje, inclusive, é uma parceria com a Universidade Fevale. Então, o pessoal do curso de arquitetura estão de parabéns, porque eles criaram esse movimento de construir os móveis principais em casa com pallets. Então, fizeram um projetinho muito bacana e fizeram os ensaios já, tudo lá na faculdade. E a gente vai poder apoiar eles com espaço. A gente conseguiu um espaço onde já funcionava uma marcenaria para eles, com equipamentos, com tudo. E a gente vai fazer a logística para eles disso, entendeu? Mas eles vão operar e fazer. Então, a gente entendeu que nesse primeiro momento, o pessoal que vão limpar suas casas, né, vão precisar de móveis emergencial. E talvez a demanda de fazer móveis sob medida com coisa muito cara acabe atrasando, né, o processo de fabricação e chegar. A ideia dos pallets me surpreendeu porque ela é rápida, né, de montar. Então, a ideia é poder botar móveis em média de 50 casas por dia. Uau! Então, estamos organizando a estratégia para isso, né? Sim. E a questão E da... a demanda Claro. A demanda desses pallets, já existem parcerias, já está chegando, ou se quem estiver assistindo, pô, eu tenho um contato de uma empresa amiga, eu produzo, esses pallets já estão destinados ou são bem-vindos novos? Não, são bem-vindos, né? A gente entende que tem para uma primeira carga de uma semana inicial, Tá. a gente tem pallets para isso. Mas sim, Médio prazo. A médio prazo, quem não está ouvindo, pode mandar aqui para o CD, entendeu? Que vai ser, todos eles vão ter esse destino, né? Vão ser desmontados, feito, até posso postar umas imagens depois, nós podemos postar lá, de como vai ser. É muito simples, e o bacana é que ele é um kit, que é uma das coisas que me chamou a atenção, né? Que o pessoal da arquitetura montou, é que não vai ser uma cama pronta, vai ser uma cama pré-feita, né? E que cada morador da sua casa, né, vai com o manual, com o vídeo explicativo de como ele vai montar onde ele quer. É bem didático, assim. Exato, bem didático, e tem uma participação, que a gente acredita muito na reconstrução, do modelo João de Barro, né? O João de Barro, ele constrói a própria casa, né? Participa junto, né? Então, a gente tem essa pegada para colocar a sociedade, quem foi atingido também, fazer parte daquilo ali, né? Montar a sua cama, ajudar a montar do vizinho, de repente, entendeu? Coisas assim. Você acha que isso vai ajudar? Deus, né, escreve certo, por linhas certas ou tortas, depende de como as pessoas veem, mas esse tipo de movimento, assim como Paulo fazia lá na África, de montar uma fábrica de tijolos para o pessoal, você acha que essa apropriação do gaúcho com a sua reconstrução, sem depender só de terceiros, de Estado, e sim ele também botar a mão na massa, você acha que isso vai trazer mais significado ao novo Rio Grande que vai ser reconstruído
e o povo vai ter esse orgulho de poder fazer isso. Com certeza, né? Não tem dúvida. É como antigamente nossos pais já faziam no final de semana, né? No domingo. Vamos ajudar o amigo tal a construir a casa dele. Isso traz um senso de comunidade fantástica, né? Quebra a barreira de que o vizinho que não conhece outro vizinho ou não se dá. Quebra-se tudo isso e cria uma oportunidade de uma união no bairro, né? Porque é muito bonito ver uma comunidade ou um bairro que eles estão unidos por um propósito e que esse propósito seja ajudar o próximo, que é um mandamento bíblico, né? Não para uma outra coisa que não está dentro das Escrituras, que não é o que Deus quer. Então, acredito, Deus escreve certos por linhas tortas. A mensagem é essa. Então, além de ele dar oportunidade para empresários, para qualquer tipo de segmento, né? Poder doar, investir, seja com mão de obra, seja com doação, com alimentos, com carreta, né, com transportadoras que estão fazendo esse trabalho todo, que seja também um momento da comunidade, né, dela poder se ajudar entre família e ajudar os outros ao redor, né? Então pega um movimento de 50 casas num determinado local, se organizem, né, entre eles e pode receber esses materiais, né, e fazer a sua reconstrução no modelo de João de Barro mesmo. Perfeito. Aí eu entendo que se nós trabalhar de uma forma de dar, só dar e não colocar eles participar, a gente não vai criar esse senso. Então, se a gente está reconstruindo, nós temos aqui a missão de reconstruir a sociedade também. Então, colocar eles nesse envolvimento de fazer, eu tenho certeza que vai trazer, né, uma união entre eles. Perfeito. Eu não estou acostumado ao primeiro capítulo, mas dá o joinha, não tem essas coisas, não tem na produção. Compartilha, comenta, manda para os amigos e manda inclusive esse corte que vai ter agora. Márcio, nesse momento, hoje, o que você falaria que está mais necessitado em nível de doação? Assim? O que as pessoas poderiam focar? Estou em casa, é roupa, é comida, é água. Já tiveram algumas fases, né? A primeira fase, a água, ela estava assim, numa escassez. Hoje parece que está mais equilibrado esse tema. O que você falaria para uma pessoa que está em outro canto do Brasil assistindo a gente, que quer doar? Qual seria a demanda? Nós precisamos apelar realmente para a alimentação, certo? Porque a alimentação ela é uma coisa que a pessoa pega uma cesta e como os mercados aqui na região também, que estão lá na cheia, estão muito atingidos, acaba faltando alimentação porque a família acaba em 3, 4 dias ou 5 dias comendo aquilo. Então, ele é repetitivo sempre, né? Até o sistema de comércio se alinhar todo, né? Vai existir a falta de alimentos. Então, porque o colchão vem, é bem-vindo, mas a pessoa pega, já tem um colchão. Então, ele não vai precisar de um colchão amanhã de novo, né? Exato. A água, graças a Deus, a gente tem muitas fontes próximas, né? E tem uma que o próprio Pablo fez lá no interior, que está abastecendo, inclusive, as caixas do DEMAI, da Corsã aqui, que são as responsáveis de água. A gente tem essa demanda meio que suprida, embora parece que na ponta está faltando, onde está baixando a água, a gente está estendendo para levar lá. E roupas, a gente tem toneladas de roupa, né? E a gente entende também que nesse momento tem roupa suficiente. Mas como a gente já integra o inverno junto aqui, que vai até setembro, outubro, a gente entende que esse trabalho da roupas de inverno, ele vai permanecer, entendeu? Até agasalhar todo mundo no forte do inverno. Mas hoje, pontualmente, o que a gente precisa são doações de cestas e alimentos. Cestas básicas. Perfeito. E assim, é um paradoxo, mas muita coisa a gente perdeu e outras a gente vai ganhar. E a gente vem ganhando em valores, em algo que vai brotando dentro desse mover que está sendo construído aqui, né? O que o Márcio hoje pode falar para mim? O que você ganhou no meio de tanta perda? O que dentro de você moveu, que já existia, mas aflorou? Ou que você não sabia que existia e passou a ver? O que dentro do seu coração, dentro do seu ser, mais você fala assim, cara, isso serviu muito para isso? É como se as pessoas ficassem procurando, né, aonde está Deus, aonde está. E Deus me trouxe
Vou ficar um pouco emotivo em falar agora. Fica tranquilo. Mas ele me trouxe para o momento de poder enxergar em cada pessoa resgatada, em cada pessoa que vem aqui ajudar, cada carga, cada motorista que chega aqui, de enxergar Deus. Tipo, todo mundo acha que Deus é o ser que está distante, está longe. Não, e Ele está aqui, com o que nós estamos fazendo aqui, com o que a produção está fazendo. Então, isso é uma coisa que todo dia eu acordo e penso assim, olho para quem está ao meu redor, é Deus aqui presente, está aqui junto. Então, enxergar Deus, ter essa proximidade, é uma das coisas que mais tem feito eu aflorar e entender que tudo é dele e que eu estou aqui para servir, né? Ele que está no próximo, em todos que estão ao redor, que a gente consegue olhar. Ao ponto de Deus ele já vinha me preparando para algumas coisas, mas de me deixar desapegado, né? Se Ele pediu hoje para mim vender minha empresa, vender meus imóveis, para apostar numa causa, eu vou fazer sem hesitar. E a minha família também. Então, você está totalmente aberto aberto ao chamado. Perfeito. E a gente estava conversando um pouco sobre esses chamados, né? Você disse que foi preparado. Eu conversei com umas pessoas na fila, no início do outro CD e tal, e uma senhora falou, meu filho, eu já sabia que ia acontecer isso aqui, mas ela falou com uma certeza, ela falou assim, quem lê a Bíblia e tal, sabe que coisas vão acontecer nesse tempo, sabe? E você disse também que você foi preparado. O que me vem assim, se vai acontecer, se irão acontecer coisas no nosso planeta, Deus tem preparado pessoas. Então, que tipo de dica você daria para as pessoas que estão assistindo, de sinais que elas podem ter, ou qual tipo de abertura que elas precisam ter para atender o chamado e quando acontecer algo inevitável, triste, elas estarem preparadas? Eu sei que é difícil se preparar para algo, mas Deus vai de alguma forma preparando e às vezes a gente não atende e aí a gente sofre mais do que sofreria se estivesse seguindo. Como é que seria assim, esses sinais? Como é que você sente que Deus te preparou para dar um suporte para quem está assistindo, por exemplo? Sim. Deus me preparou já na pandemia para isso, já, entendeu? Na pandemia eu consegui entender que nada adianta ter uma conta cheia de dinheiro, ou ter imóveis, ou ter coisa, se não existe a população de fato. Ele me trouxe para um outro patamar de despertamento, que foi não me apegar à minha conta bancária ou a qualquer tipo de coisa que eu tenho. Então, e é um problema para quem é empresário isso hoje, né? Porque eles querem ajudar, mas eles estão numa zona de conforto que é o dinheiro e a posição colocou eles. E eu entendo porque eu já tive lá. Uhum. E é uma briga para eles. Então eles acabam criando um medo, uma barreira que é um medo de perder o que eles têm de alguma forma, que eles acabam fechados para não escutar a voz de Deus. Então, o convite que eu faço para escutar, para entender a voz de Deus é se desapegar e tirar esse medo. Porque se tu olhar, esse pessoal, esses empresários que ganharam dinheiro, fizeram fortunas, todos eles começaram do zero. E eles não tinham esse medo no começo. Boa. Eles só tiveram porque tiveram a oportunidade de ter dinheiro. Então, tipo assim, eles se prenderam. E muitos foram chamados lá. Uhum. Então, eu aconselho cada um, tipo assim, tenta sair da zona de conforto. E o sair da zona de conforto não é dar 10%. Eu conheço um amigo que já não está mais entre nós, aqui de Novo Hamburgo, que é um cara que, de tanta condição financeira na pandemia, ele tinha condição de comprar um MA380 com piloto, com tudo, para mandar buscar a cura. Um negócio. E um monte de negócios que ele tinha. E acabou falecendo na pandemia, né? Com a pandemia. Uhum. Isso me tocou muito, entendeu? Porque não adianta, o pessoal bota segurança em imóveis, segurança em dinheiro, mas se Deus disser para ti que tu não vai usar isso, vou te levar daqui para um outro lugar. Então, na pandemia, você aprendeu a enxergar o desapego e está aplicando agora, de Exato. fato. E você acha que você chega num patamar, como empresário, independente da carreira que você tem, para numa plataforma, assim, para ir para outra, às vezes não é tão linear. Às vezes Deus quer que você desapegue desse para poder
ter energia para ir pro próximo. Você vê mais ou menos dessa Isso, forma, assim? com certeza. Aliás, ele te coloca naquele ponto ali para te aprender realmente. Então, tu junta tudo que é experiência e bagagem, tudo que tu passou, né, para estar preparado para algum momento. Para subir o nível, entendeu? Tu não pode permitir que a condição financeira, a tua conta bancária te bloqueie disso. É como se tu tivesse... Tá livre para isso, é como se tu dissesse, amanhã eu não tenho nada e tenho que reconstruir tudo de novo. E eu queria dizer que, na verdade, esse medo, ele é ilusório, porque tu só tem aquilo porque foi tua capacidade de construir. E ela ainda mora em você, né? E mora em você. Então, existe um jargão que todo mundo fala, mas não aplica, né? É que se tu ficar sem nada, se eu ficar sem nada, eu me reconstruo, eu já fiz, eu sei como fazer. Legal. Mas realmente é isso mesmo no coração? Porque se sentir no coração isso realmente, né? E tem passagem bíblica do cara rico lá que falou para Jesus, eu tenho tantas propriedades, tenho isso, não sei o quê. O que eu posso fazer para a saúde de Deus? Disse, vende tudo que tu tem, né? E siga-me, dá para os pobres e siga-me. Falar a frase a gente fala. E se quando você falar, acabar ela, Jesus falar, bora. E aí, bora mesmo bora ou mesmo? não? Essa é a hora da verdade. Né? Exato. Tem que chegar nesse nível para escutar a voz de Deus, entendeu? E aí, quando chega nesse nível, é um teste, sabe? Tu foi preparado para aquilo ali. Aí tu realmente desapega. Aí tu faz coisas que muita gente com muito dinheiro não consegue fazer, não tem coragem de fazer, porque estão apegados no medo, né? E aí Deus acaba sustentando empresas e tudo isso para quem está no chamado, né? Está fazendo cumprir aquilo ali. Márcio, E de coração. uma honra falar com você. Também. Conhecer tua pessoa melhor, assim, a gente vem batendo papo e ver. Quem não sabe, o Márcio, inclusive, toca com piano, tocava na igreja por muitos anos, falando de música, dessa coisa de servir também a Deus através da música, né? Sim. E eu queria que você deixasse considerações finais. Eu sei que você tem uma coisa assim com o empreendedorismo que a gente estava conversando, você quer expandir o próprio movimento, a comunicação, nosso podcast, ir para outros lugares, falar com as pessoas. O que você teria a dizer para essa população que está assistindo a gente para o futuro desse movimento, do seu servir em relação ao DNA SF? Bom, o que eu queria deixar, na verdade, é o convite para se doar realmente, né? Como a gente falou anteriormente, não importa se tu é um empresário, se tu é um funcionário público ou de qualquer forma, vamos lembrar da senhora que preparou uma blusa de tricô para mandar, uma única peça. Tem o mesmo valor do cara que mandou uma carreta de coisa. Então, o convite é para te doar para o próximo e não olhar com repreensão, né, ou num julgamento o que o próximo vai fazer, porque esse é o papel que Deus não colocou para nós fazer, julgar o próximo. Então, ajudar as pessoas e de coração aberto, sem ter repressão nenhuma, né, do que vai usar, não vai usar, não. Seja pronto a doar qualquer coisa da tua vida, eu não falo só financeiramente, mas esteja pronto para isso, entendeu? Doar para o próximo, que é a tua imagem, a semelhança, que é Deus presente em nós. Então, o meu recado é esse que eu queria trazer para todos que nos assistem. Se doem. E aí tu vai descobrir uma coisa muito boa, cara, que tem. Quando tu te coloca nesse papel, não existe fortuna, não existe paraíso no mundo, não existe nada que te traz tanta alegria. Tenho certeza que todas as depressões, todo medo que tu tem, tudo vai se extinguir por experiência própria. Se isso não acontecer, pode me chamar, porque eu te digo, vai acontecer. E incrível que você estava falando agora em ver um insight, assim, muito mais que doar, é se doar, né? Sim. E mesmo que a pessoa não possa servir o tempo dela aqui ou em outro lugar, o que ela puder doar de verdade, com o coração dela, ela está mandando a energia dela, parte da vida dela está indo junto, que ela está mandando aquela intenção, aquela oração. Então, o se doar é muito mais integral do que o doar, né? Então, exato. Se doem, essa foi a mensagem. Eu acho que é por aí mesmo. Se doem. Se doar. Então, Márcio, uma honra, mais uma vez, te receber aqui no CD, que você foi
a peça fundamental para estarmos aqui hoje. Eu agradeço muito. Se eu posso hoje servir aqui, se a gente está podendo fazer esse mover aqui com a produção toda, você iniciou isso e a gente é muito grato, porque eu posso me doar, porque você preparou uma estrutura para eu me doar, isso é muito bom. Obrigado muito bom por ter gerado essa estrutura. E vocês estão assistindo agora, mais uma vez, @marcio.voa. E sigam lá o Márcio, que ele tem postado muitos conteúdos incríveis e você vai ver um pouco mais do dia a dia do nosso movimento aqui, nos bastidores. Sigam também o movimento DNA SF. E até uma próxima, a gente vai trazer pessoas aqui relevantes para o movimento, pessoas que têm histórias que vão tocar o coração de vocês, que vão despertar o se doar. Sim. Que eu acho que essa é a grande chave desse movimento e desse podcast agora. Esse se doe é a grande... E vamos trazer o Pablo, né? Vamos trazer o Pablo. Vamos trazer o Pablo aqui. Vamos sim. O Pablo vai trocar uma ideia. Já entrevistei ele pela Record, mas agora eu vou entrevistar você com liberdade total, só falando e trocando essa ideia e ver como que é esse coração dele para fora aqui dentro do estúdio. Vai ser massa. Então, até uma próxima. Uma honra servi-los. DNA SF Podcast. E comentem se vocês têm um nome, porque a gente ainda está caçando. Tem nome, não? Na mente, Márcio, agora? Ou vamos pensar mais, né? Vamos pensar mais, mas a gente está caçando. Comente aí um nome para o movimento. Batismo não é algo simples, é uma coisa séria. Tem que ser o batizado. Então, Exato. a gente vai achar o nome. Quem tiver no coração e sentir, pode comentar e faz parte desse movimento conosco. Tamo junto e até a próxima. Gratidão. Tamo junto. Deus não abandonou seus filhos.